Enola Holmes está chegando aí na Netflix com a Millie Bobby Brown. A gente vai poder ver a irmã mais nova de Sherlock Holmes descobrindo pistas, desenvolvendo seus poderes aí de dedução e também de combate e solucionando crimes. Mas por trás dos bastidores aí da produção tem uma história muito curiosa envolvendo os direitos do Sherlock Holmes, que talvez seja até mais interessante que essa nova produção aí. Vem comigo que eu vou te contar aqui nesse momento. As discussões por trás de Sherlock Holmes envolvendo os direitos dos livros têm como pano de fundo aí a Primeira Guerra Mundial, porque o Sir Arthur Conan Doyle ele criou o personagem em histórias anteriores à Primeira Guerra Mundial, que é quando Sherlock Holmes foi descrito e criado aí como o maior detetive do mundo. É um personagem incapaz de sentir emoções e que era super cerebral, e por isso também ele tinha esse poder de dedução e esse poder aí de ser o maior detetive de todos. E depois da Primeira Guerra Mundial, o Conan Doyle perdeu o seu filho, perdeu o seu irmão na guerra, e as histórias que ele escreveu depois, entre 1923 e 1927, são histórias que desenvolvem mais o Sherlock Holmes de um lado emocional. Então ele consegue demonstrar emoções, ele consegue se relacionar melhor com as pessoas, porque são histórias que precisam realmente lidar com o impacto emocional da Primeira Guerra Mundial. As histórias que são anteriores à guerra são histórias que estão em domínio público, ou seja, qualquer pessoa que quiser contar histórias do Sherlock Holmes pode se basear nesses contos que são anteriores à guerra, porque uma decisão de um tribunal nos anos 2010, no comecinho da década passada, definiu que essas histórias estão em domínio público. Agora, as histórias que são posteriores à Primeira Guerra, essas dos anos 20, elas continuam protegidas por copyright, continuam protegidas aí por direitos, e o espólio do Sir Arthur Conan Doyle tem os direitos dessas histórias, e às vezes tem certos filmes e séries de TV e produções em outras mídias que tentam contar histórias do Sherlock Holmes, e o espólio usa como base as histórias posteriores, a proteção a esses direitos, para dizer, olha só, você não pode contar essa história aqui com Sherlock Holmes desse jeito, porque isso continua sob a proteção dos nossos direitos autorais. A gente já viu um processo desse acontecer há alguns anos, quando a Miramax fez aquele filme com o Ian McKellen, que chamava Mr. Holmes, que mostrava o Sherlock Holmes nos seus anos de aposentadoria. Os anos de aposentadoria são cobertos aí nas histórias nessa década dos anos 20, então por isso o espólio do Conan Doyle chegou lá e processou a Miramax. Esse caso aí foi decidido com um acordo nos tribunais. E aí o que acontece no caso do Enola Holmes? Primeiro que Enola Holmes não precisaria, em teoria, pagar nenhum direito, porque é uma série de livros criada pela Nancy Springer com a Enola Holmes, que é uma personagem que foi criada por ela, e tendo como base aí o Sherlock Holmes, aquele Sherlock Holmes bem genérico e geral, que a gente conhece aí, que é o maior detetive de todos. Mas no caso desses livros da Nancy Springer, e também agora na adaptação estrelada e produzida pela Millie Bobby Brown na Netflix, o Sherlock Holmes ele é um pouco diferente, ele mostra algumas emoções, ele tem uma figura aí meio fraterna em relação à sua irmã caçula, não chega a ser uma figura paternal assim, mas é uma figura realmente, ele empatiza, ele consegue se relacionar com a irmã mais nova, ele entende o drama dela nesse filme, porque afinal de contas ela está lutando contra as convenções da época, ela está tentando encontrar o seu espaço no mundo, é uma coisa que ele passou também. E nesse filme, o Sherlock Holmes ele mostra algumas emoções e ele consegue se identificar inclusive com a luta do feminismo na época pelo direito do voto. Ou seja, o Sherlock Holmes que é feito pelo Henry Cavill no Enola Holmes é um personagem que ele mostra um pouco mais de sentimentos e é um personagem que consegue se relacionar com os outros. Aí veio o espólio do Conan Doyle e disse: esse personagem que mostra mais emoções está protegido por copyright. Se Enola Holmes tivesse feito um filme de Sherlock Holmes, em que o Sherlock Holmes realmente era aquele cara lá que andava com o Watson, e o Watson cheio de amores e mostrando aí que ele se importava demais com o Sherlock Holmes não dava o menor crédito para o Watson. Se fosse esse Sherlock Holmes, esse filme, Enola Holmes, estaria aí liberto para contar essa história, uma história com Sherlock de domínio público. Mas como nesse filme Sherlock Holmes ele mostra mais emoções e mostra mais sentimentos, chegou o espólio e falou, olha só, vocês não podem fazer isso. Então eles processaram a editora que publicou os livros, eles processaram também a Nancy Springer, que é a autora, e processaram a Netflix que produz o filme com a Millie Bobby Brown.
Bom, o filme já tá aí para estrear, todo mundo vai poder tirar suas próprias conclusões. Eu visitei o set de filmagem e lá eles falavam justamente que esse Sherlock Holmes, ele não aparece na ação, ele não se envolve na ação. O Henry Cavill não tem cenas com dublês no filme. Eles devem mostrar mais o Mycroft, que é o irmão do Sherlock, junto com Sherlock, na casa da mãe deles e toda essa relação da família. A história parte do momento em que a Enola Holmes se vê sozinha em casa porque a sua mãe desapareceu. E toda a história do filme se envolve nessa busca pela mãe perdida. E aí os flashbacks vão mostrar como a mãe ensinou a Enola a ser uma feminista que luta pelos direitos do voto, assim como ela tinha feito antes. Então ela ensina a menina em casa aulas de química, aulas de física e aulas também de combate. Os flashbacks no filme servem para mostrar que o treinamento da Enola Holmes permitem que ela consiga aí, combater o crime, inclusive se meter em brigas com uns caras gigantes, por conta do treinamento que a mãe deu. E a figura do Sherlock Holmes no filme, o que é? É o cara que fica lá no canto dele, ele não se envolve demais, porque afinal de contas, como a mãe desapareceu, quem é o guardião legal da Enola Holmes é o Mycroft. E o Mycroft todo mundo conhece, é aquele cara que é o cara certinho, ele gosta das leis, ele gosta de seguir tudo direitinho como a lei determina, então ele enxerga o movimento feminista como uma ameaça e ele gostaria realmente que a Enola Holmes escolhesse aí um grande marido, um homem bom para se casar e seguisse aquela coisa tradicional das mulheres que viram donas de casa. No caso do Sherlock Holmes, ele não dá tanto a opinião dele, mas ele tá meio que se colocando do lado aí da Enola. Então a Enola percebe que o Sherlock Holmes pode se tornar um aliado, só que o Sherlock ele não se mete tanto nessa confusão aí. Tem coisas bem interessantes e tem alguns easter eggs no filme, como o fato, por exemplo, da mãe, que é vivida pela Helena Bonham Carter, ela fumar cachimbo, então essa coisa do Sherlock Holmes e do Mycroft fumarem cachimbo, que é super tradicional, inclusive aí na própria silhueta do Sherlock Holmes clássico, né, você tem que ter o chapéu, tem que ter o cachimbo, isso vem da mãe deles, ela que começou a fumar cachimbo. Enfim, essas coisas de easter eggs estão todas no filme aí, isso pode ser visto na estreia da Netflix agora, que já vai acontecer, mas tem toda essa história de bastidor por trás. Bom, como eu falei agora há pouco, no caso do Mr. Holmes, eles chegaram a um acordo nos tribunais, cujos valores aí não foram revelados publicamente, então isso quer dizer que no caso do Enola Holmes isso pode acontecer do mesmo jeito. Eles podem arrumar um acordo aí para não impedir o lançamento do filme e para que cada um siga o seu caminho aí. Enola Holmes, Mycroft, Sherlock Holmes também. Diga aí nos comentários se você está ansioso aí pela estreia de Enola Holmes para ver a Millie Bobby Brown dentro da família do grande Sherlock Holmes. Não esqueça também de curtir o vídeo e assinar o canal.